Mateus 4, primeiro versículo aí de Mateus 4. Aleluia. Glória a Deus. Abriram? Estou dando um tempo para vocês abrirem. Mateus 4 diz o seguinte. Essa história onde Jesus começa, logo depois de ele ser batizado, ele se dirige através da direção do Espírito Santo para onde? Para a praia, amém, querido? Então vamos pegar uma praia, para a Praia do Forte, para o deserto. Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo para o deserto. Então presta atenção, não foi o próprio Jesus, segundo a Bíblia, se bem que os três são um, mas não foi orientação de ninguém, não foi a palavra que ele tinha lido ou alguém que chegou, falou para ele, olha, vai por esse caminho. Foi o Espírito Santo que o levou para o deserto. Como assim, pastor? Olha, ele foi batizado, você vê uns versículos antes aí, você verá que o Espírito Santo encheu o coração, encheu a vida de Jesus, mesmo assim, logo depois dele sair das águas. E ali, tomado pelo Espírito Santo, pela voz do Espírito, ele foi para o deserto para ser tentado. Interessante que essa palavra assim, ele foi direcionado para o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Estranho, porque poderia ser, ele foi para o deserto para jejuar e orar. Ele foi para o deserto para ler a palavra, se separar e santificar. Mas a Bíblia diz que ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Começo do ministério de Jesus foi marcado por uma prova sem fim. Mas como isso? Ele é filho de Deus. Por ser filho de Deus, por conhecer o coração de Jesus, Deus permitiu e sabia, até onde o filho dele poderia ir. Esse é o meu filho, afinal de contas ele tinha falado logo antes. Em quem me compraz. Então Deus sabia, olhando dos céus, que Jesus tinha que passar por esse caminho, por esse momento, para ser tentado pelo diabo. Mas, graças a Deus, aleluia. Mas que sendo tentado pelo diabo, ele não iria se enfraquecer, ele iria se fortalecer, porque o diabo ia levar umas lambadas lá no deserto. Na verdade, Jesus iria dar na cabeça de Satanás ali. O diabo ia ver, ia começar a enxergar, ia começar a encontrar algumas resistências mais fortes naquela época, porque Jesus não estava para brincadeira. E o Espírito Santo direcionou para isso, para que o inferno pudesse saber que alguém estava chegando que iria transformar o mundo. Queridos, às vezes nós somos levados, conduzidos por um deserto na nossa vida, por uma crise que parece que não tem fim, 40 dias de seca, mas a gente pensa que Deus nos abandonou. Ao contrário, Deus está te treinando, está mostrando para o diabo que você vai passar por isso e que ali tem um servo do Senhor e que o diabo não pode tocar. Queridos, nós precisamos aprender a tirar, a extrair coisas boas no meio do deserto. Tem gente que é campeão em ganhar dinheiro e lucrar na crise. O Brasil está em crise. Mas está todo mundo passando necessidade, na pendenga, vamos dizer aí. Está todo mundo assim? Não. Os filhos de Deus que creem na palavra de Deus, aqueles que vivem em Cristo e que não estão em crise, aqueles que creem realmente na bênção de Deus, pede e ora, tem comunhão, Deus abençoa, Deus põe a mão,
e aqueles que às vezes nem têm isso, mas que são sábios, são, né, desse mundo, e que sabem aproveitar a oportunidade para ganhar dinheiro. Não para ser próspero. Ser próspero e ganhar dinheiro são coisas diferentes, tá bom? Embora uma coisa tenha relação com a outra, mas são diferentes. Mas isso aí é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo ele foi levado para o deserto, mas Deus sabia que não era qualquer pessoa. Uma das coisas que eu quero colocar aqui, é essa só a coisa, tenho algumas, mas eu só vou falar de uma. Né? Que Jesus apresentava e que todos, né, nos céus tinham certeza de que ele ia passar por 40 dias jejuando, e ao final do jejum o diabo iria tentá-lo, ia forçá-lo a pecar, mas nos céus todos tinham a certeza de que Jesus iria vencer. Um dos fatores nisso é porque Jesus, ele não era um tolo qualquer em relação à palavra. Jesus não era ignorante, Jesus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Diga, profundo conhecedor. Não era um raso conhecedor, fala, profundo conhecedor da palavra de Deus. Ah, queridos, eu já ouvi tanta baboseira nesse mundo. Já vi tanta gente falar para mim que Deus estava falando, que não sei o que o Espírito, que tal. E que por conhecer o meu Deus, não somente a sua palavra, mas por conhecer o coração de Deus, por causa da intimidade que nós adquirimos com o relacionamento que a gente tem que ter com Deus, nós não adquirimos só o conhecimento da palavra, mas nós começamos a entender o coração de Deus. Nós passamos a conhecer o caráter, como Deus age. Por quê? Porque nós mantemos comunhão, é como um pai e um filho. Você não conhece seu pai, que se você realmente tem, né? Vive com o seu pai, eu vivo com o meu pai, assim, né? Convivo com ele até hoje, convivo com ele, mas vivi até casar na mesma casa. E eu sei e conheço bastante o meu pai. Conheço muito meu pai. Conheço tudo, como a minha mãe conhece, mas muita coisa. Quando ele dá um olhar meio assim, eu já sei o que ele está querendo dizer. Quando você convive muito tempo com a sua esposa, quando ela faz alguma coisa assim, você já sabe. Não é isso? Chegou em casa, bom dia. Aí está aquele... Aí você já sabe como lidar com aquela situação. Aí acende um sinal, porque você já conhece. Como que conhece? Porque convive, não é isso? A convivência, o relacionamento, traz o conhecimento. Então, Jesus era profundo conhecedor da palavra de Deus. Queridos, eu estou dizendo isso porque eu quero fazer um grande, apelo à igreja. A você, queridos, a se apaixonar pela palavra de Deus, a se apegar à palavra de Deus. No próximo domingo, essa aqui não é para fazer propaganda, mas é para pregar mesmo, mas eu vou aproveitar e fazer essa divulgação, porque no próximo domingo, aqui na igreja, 10 horas da manhã, recomeça a escola bíblica. Que escola bíblica é essa? Nós chamamos de MSEC, que é Escola Ministerial da Comunidade Evangélica Cristã. É isso? Estou errado? MSEC. E essa escola ministerial, antigamente a gente chamava de outra coisa, que eu nem lembro mais o nome, CTL, né? CTL, Centro de Treinamento para Liderança, ou de Líderes. Mas a escola ministerial virou escola ministerial por conta, né, da gente integrar uma faculdade de teologia dentro dela, né, que nós fazemos, alguns irmãos fazem. Então, se adaptou, né, o nome para legalização, enfim, não sei muito bem esses trâmites, mas, no fundo, é o estudo da palavra. Nós fazemos cursos, nós mantemos, há um investimento da igreja nesses cursos,
para o aprendizado, para que você saiba da palavra de Deus. Deixa eu continuar esse versículo, eu vou fechar essa passagem, e vou fechar o que eu quero dizer, tá bom? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Poxa, que novidade, né? 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus teve fome. Meu Deus, parece que ele só teve fome depois de 40 dias. Como é que é isso, né? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. Amém? Só que não é bem isso. Eu fiz de propósito essa pegadinha com você. É assim que o diabo às vezes nos engana. O versículo ele não está completo. Jesus respondeu: está escrito. Quando Jesus diz está escrito, ele transfere a responsabilidade, ele diz, em outras palavras, Deus disse. Está escrito. Aonde está escrito? No livro do Paulo Coelho, no livro de quem? Não, na Bíblia, na palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nem adianta vir, porque a Bíblia já está dizendo isso. Todas as vezes que vier uma tentação, uma prova, o diabo vier te perturbar, né? Vier algo assim contra você, e se você, porventura, não conhecer a palavra de Deus, eu não sei como você vai se virar. Liga para alguém, pede para alguém dizer alguma coisa para você. Mas se você conhece a palavra de Deus, você lança a mão dela na hora, queridos. Você diz, a promessa de Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Doença, enfermidade. Não adianta, eu não morrerei enquanto a palavra de Deus não se cumprir em minha vida. Jesus disse, está escrito. Está escrito. E novamente, o diabo levou, é isso mesmo. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito. Deus também disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo insistiu. Levou-os ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, arreda-te, retira-te, Satanás, saia de perto de mim. Mas com que autoridade, caramba, como é que, né? É porque ele é filho de Deus. Jesus estava mais debilitado do que qualquer outro ser humano ali. Jesus estava 40 dias sem comer. Pensa que é fácil não, querido. O diabo, chifrudo ali aparecendo, Jesus não ia querer nada. O diabo não aparece chifrudo não, meu irmão. O diabo não aparece chifrudo não. Às vezes o diabo aparece de saia, de roupa apertada. Às vezes o diabo aparece, né, de terno e gravata, com dinheiro no bolso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes o diabo aparece com um carro de luxo, falando... Tss. Não é fácil, não foi fácil para Jesus.
Eu imagino que ele ali não tenha se personificado, aparecido de uma forma chifruda, vermelho, com um rabo e um negocinho assim na ponta do rabo. Porque aí é fácil. Olha aquela figura, não, todo mundo rejeita uma figura assim. O problema é que o diabo aparece de várias outras formas. E se nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não temos o amor pela palavra. E por causa do amor da palavra e o conhecimento que Jesus tinha, ele disse mais uma vez: retira-te, Satanás. Porque está escrito. Então, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhes darás culto. Com isso o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. E eu quero falar com você, queridos. E esse é o meu testemunho. Estou encerrando isso aqui porque eu quero que você ouça, né, uma outra parte aqui que nós vamos fazer como encerramento do culto. Mas ouça o que eu estou te dizendo. Grave bem isso. Se você der um voto de crédito, se você entender realmente aquilo que eu estou falando, mesmo sem a sua, assim, aparente sua vontade, desejo, às vezes, quantas vezes eu fui para a escola sem vontade, né? Muitas vezes eu fui para a escola sem vontade. Isso é só comigo, né? Ninguém aqui, né? Amém, criança, né? Adolescente. Vocês, com certeza, têm muita vontade de ir para a escola todos os dias, né? Principalmente quando está chovendo, ou quando está passando um jogo, ou quando, né, passando um filme que você quer ver. E aí você tem que ir para a escola naquele dia. Ou tem uma festa. Mas você sabe que a gente sabe que precisa ir. Nós pagamos um preço por causa do sonho que a gente mantém de realizar. Muito mais a palavra de Deus requer de você. Nós precisamos ir, mesmo que o primeiro passo de sair da zona de conforto seja árduo, querido. Domingo que vem, eu gostaria que, não sei se vai ter gente ali, mas eu gostaria que ao final do culto tivesse alguém anotando nomes, pessoas que vão se matricular domingo que vem. Então, domingo que vem, agora, de manhã. A pessoa já pode vir, mas seria bom ela, né, anotar os nomes. Ali onde está o Altair, ali, no final do culto, alguém vai estar ali anotando e dizendo para você os cursos que tem, tá bom? Então, não tem o meu curso ainda, tal, nós vamos providenciar outro tipo de coisa, né, que a gente pode ver para você. Mas quem já fez, mantém, né, está fazendo, e fez até o semestre passado, você pode até, né, 6 meses, na escola bíblica, você pode procurar outra coisa. Mas você não vai deixar de estudar a Bíblia por conta disso, tá? Mas eu te peço, você que não fez, tem aí curso de grupos familiares, tem, enfim, caráter de Cristo, meu Deus, que curso é esse? Você vai fazer, você vai se integrar, né? Integrar ao estudo da palavra. A lição, você a estudar a Bíblia, a ler, a meditar, a examinar as Escrituras, porque elas testificam do poder, da presença de Deus. A palavra te fortalece, querido, porque você pode ser conduzido para um deserto, você pode ser tentado no seu dia a dia. Mas se você conhece a Bíblia, se você conhece o seu Deus, se você ama a palavra, você vai ter sempre na sua boca a espada. E aí você vai poder tirar de letra. E não vai precisar ser levado, né, por qualquer vento de doutrina, por pessoas que venham dizer: pastor, é isso aí, falaram isso. Meu Deus, Jesus, aquela coisa toda. Vem um falso profeta, alguém falando uma baboseira e você é conduzido. Querido, nós precisamos estudar. Nós precisamos ler. Não estou falando só nem agora mais nem de Bíblia, eu estou falando de ler, de leitura. Sabe, encerrando, uma das coisas muito evidentes que está mudando, graças a Deus, mas em São Pedro da Aldeia, enraizado, é aquele sentimento, aquele espírito de
fazer o basicão. Eu vou estudando, aí não deu, perdeu 1 ano, perdeu 2, aí deixa que eu vou perder. Quando der assim, eu faço um supletivo em 1 ano, eu acabo, e aí, graças a Deus, eu me formo. Que graças a Deus eu me formo, querido, é a faculdade, e o doutorado, e o mestrado. A gente precisa almejar, mas isso requer estudo, e as pessoas se limitam, e eu não sei se é, se é espiritual, não sei o que é, mas travam, e a mente das pessoas ficam ali, tacanhas. Mas nós não podemos, pelo menos na palavra de Deus, sermos ignorantes. Nós precisamos ir além. Não estou falando para você fazer curso de teologia, não. Estou falando para você estudar a Bíblia. Para você ler a Bíblia, você estudar, ler livros. Leia livros edificantes. Ah, não sei, pastor, nós damos uma relação para você. Eu até tenho lá, livros que, assim, a gente tem até 2 livros, às vezes, de um que, quem sabe até, a gente pode fazer alguma coisa. Mas não deixe de aprender da palavra de Deus, querido. Quantos entenderam esse meu recado aqui? Quantos amam a palavra de Deus? Olha, eu escondi a tua palavra. Quero ver se vocês completam esse versículo. Escondi a tua palavra. Para quê? Para não? Yuri, para não? Para não pecar contra ti. Esse é o caminho, amém? Que Deus te abençoe. Que você sinta fome pela palavra. Coloca a mão no teu coração, eu quero orar. No teu peito, no coração, infelizmente não dá, que é a sua alma. Mas imponha sobre o seu peito aqui. Pai, nós queremos declarar, Deus, e que a palavra de Deus, ela dominará as ações das nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, que a nossa alma, o nosso desejo, a nossa vontade, esteja submetida à vontade do Senhor. E o seu desejo, ó Deus, é que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos. Que os seus mandamentos, ó Deus, a tua palavra, que o que diz a Bíblia, ó Deus, seja o norte da nossa vida. Muitas vezes pessoas vêm e falam aos nossos ouvidos. Tem gente que tenta nos orientar, ó Deus, de forma até honesta, de forma até sincera, mas pouco sabe às vezes. Mas quando nós conferimos com a palavra, quando nós conferimos, ó Deus, lemos, ó Deus, estudamos a palavra de Deus, não há erro. Nós estamos fazendo aquilo que é a sua, Deus, a sua vontade, o teu querer, ó Deus, nos ordena. Pai, ajuda a sua igreja a acertar o alvo. Senhor, ajuda a sua igreja a caminhar, ter fome da palavra. Gera, Senhor, no coração de cada irmão, de cada pessoa que está aqui, nessa noite, fome da palavra. Em nome de Jesus, que isso seja, Deus, a partir de agora, e que essa fome só se sacie quando estiver em comunhão, contato com a Bíblia, com o Senhor, buscando do Senhor, estando, ó Deus, nos cursos, ó Deus, fazendo, ó Deus, o que o Senhor ordenar. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos. Aleluia.